Gente, super coincidência da vida, né? Assim, dando boas-vindas para o Eduardo. Professor Eiro quer falar? Não? Dando boas-vindas para o Eduardo, que eu acho da melhor forma possível, igual ele falou, essa reunião não foi marcada essa semana. A gente estava já, né, assim, ele estava convidado há mais tempo para poder falar desse tema que ele tem super know-how, né? Que é transição de gênero. O doutor Eduardo, agora professor da UFMG, então, é sexólogo, ginecologista, e ele também, então, é referência técnica do ambulatório multidisciplinar especializado em cuidados da pessoa transexual e travesti, da FEMIG, e ele também coordena a residência médica de ginecologia e obstetrícia do Júlio Kubitschek. Então, é um super prazer ter ele aqui hoje e a Fabi também como debatedora, representando o departamento, tá? Que é professora adjunta do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da UFMG e é membro do Comitê de Sexologia da SOGMIG, tá? Bem-vindos. É um prazer discutir esse tema também, que é atual e a gente precisa falar mais disso. Obrigada. Obrigado, Mariana. Obrigado a todos que estão aí presentes. Eu fico muito feliz de estar podendo participar desse momento com vocês, né, dessa aula. Como eu falei, né, como a Mariana disse, essa aula já estava marcada há mais tempo, final de fevereiro, início de março, e eu estava vendo a sequência de aulas, né, dentro do escopo hormonal, da parte da ginecologia endócrina, e eu fico muito feliz de ter sido convidado para falar um pouquinho, que é um assunto que eu tenho trabalhado, né? É um tema que eu tenho trabalhado nos últimos 4 anos, desde que eu fui convidado para ser um ginecologista, inicialmente ginecologista referência lá do Hospital Eduardo Menezes, no ambulatório multidisciplinar especializado no cuidado da saúde das pessoas travestis e transexuais. Em 2020, né, me colocaram, né, me posicionaram lá como referência técnica, então eu estou nessa função desde 2020, lá no ambulatório, junto com toda a equipe, né, uma equipe multidisciplinar que foi criada no Eduardo de Menezes. Bom, eu vou apresentar para vocês, eu vou, pera, gente, desculpa. Eu vou apresentar para vocês, então, aqui o segmento clínico de uma pessoa que inicia um processo de transição, né, de transição hormonal. Na verdade, quando a gente está falando nesse processo de transição hormonal, a gente está falando de um processo de transição social que já se iniciou há algum tempo. E é extremamente importante que a gente defina isso, né? Que a gente se coloque nesse ponto de entendimento que essa pessoa que nos chega, ela chega apenas para reafirmar uma identidade que ela já vem construindo ao longo do tempo. Quando a gente está diante de uma pessoa que se propõe a fazer essa hormonização, a gente também tem que nos posicionar como agente de um plano de cuidado. Então, nós, como profissionais de saúde, entendemos e temos esse conhecimento técnico para auxiliar essa pessoa que pretende, junto com uma avaliação única, subjetiva, própria, a construir, modificar o seu corpo para que essa identidade ela se expresse também fisicamente. E essas características buscadas, elas vão ser únicas. Então, esse apoio que os profissionais de saúde, nós, né, vamos dar junto aos nossos pacientes, clientes, usuários dos serviços, ele é extremamente fundamental. Só que esse caminho a ser seguido e esse plano de cuidado a ser construído junto com essa pessoa, ela é definida, né? A gente faz um plano conjunto, mas ele é definido sempre pela pessoa. É a pessoa que vai definir ali, vai decidir quais modificações corporais ela vai buscar. Nesse momento, né, que nós vamos ter agora, a gente vai trabalhar as modificações corporais via hormonização. Né? A gente precisaria de um outro momento para falar da parte cirúrgica, apesar de que eu vou também aproveitar para pincelar um pouco. Bom, eu me sinto, não na verdade, na obrigação, mas eu vou me colocar aqui um pouquinho para fazer uma introdução sobre esses aspectos de gênero, né, e da sexualidade, porque quando
a gente vai trabalhar com pessoas travestis, transexuais, pessoas trans, né? A gente tem que entender como é que funciona essa construção do indivíduo. Essa construção do indivíduo para as pessoas travestis e transexuais, ela não é necessariamente diferente das pessoas cis, né? Mas a gente vai ter, em algum momento, uma incongruência, uma não conformidade entre aquilo que foi atribuído ao nascimento como gênero e aquilo que é a identidade da pessoa. Então, eu vou começar trabalhando essa construção do indivíduo pela, pela parte genitálica, né? Então, a gente vai falar da parte do sexo. Quando a gente fala sexo aqui, a gente está falando de sexo biológico, a gente está falando de genitália, sexo cromossomial, sexo anatômico. A gente está falando de um indivíduo que nasce com pênis, um indivíduo que nasce com uma vagina, um indivíduo que nasce com uma genitália própria, né, que a gente comumente chama de genitália ambígua, que são os indivíduos intersexos. Então, comumente, socialmente, a gente passou a atribuir, e aí eu vou ter que colocar aqui alguns conceitos da teoria queer que fala sobre a construção social de gênero. Então, comumente, a gente passou a atribuir pessoas com pênis como sendo do gênero masculino. Isso é uma construção ainda no útero materno, né? No útero, quando a gente fala que alguém que tem pênis é do gênero masculino, e aí constrói-se toda uma estrutura em casa, todo presente, um chá de revelação em que tudo é azul, né? Então, essa construção de que este pênis faz dessa pessoa um menino, é, ela é uma construção, segundo a teoria queer, uma construção social. Da mesma forma, quem nasce com uma vulva ou uma vagina e nasce com o cromossomo 46XX é do gênero feminino. Passando disso daqui, então a gente está falando de fenótipo, a gente está falando de cariótipo. E para nosso trabalho, nossa aula aqui hoje, a gente vai considerar apenas uma pessoa, um indivíduo, sem essa distinção de gênero, mas que tem um órgão que é um órgão genitálico, que é um pênis ou uma vagina. Só para a gente entender e ficar mais fácil aqui a questão da construção de gênero. Quando a gente passa, então, para esta identidade de gênero, a gente vai trabalhar qual é o direcionamento e de construção que essa pessoa dá ao longo da sua vida para o seu gênero. Essa construção ela pode estar paralela, associada àquele gênero que foi atribuído ao nascimento. Então, se alguém nasce com pênis, lá no nascimento, disseram que é um menino, e ao longo da vida essa pessoa se identifica de fato como sendo do gênero masculino, nós vamos considerar essa pessoa como sendo uma pessoa cis. Se essa pessoa, ao longo da vida, mesmo nascendo com um pênis, mesmo ao nascimento sendo atribuído a ela o gênero masculino, ela passa a se identificar como sendo do gênero feminino, nós vamos chamar essa pessoa de pessoa trans. E aí, por uma questão de reforço da identidade de gênero, a gente sempre vai nomear essa pessoa, ou a gente sempre vai se direcionar a essa pessoa pela identidade de gênero dela de reforço. Então, se a gente está falando de uma mulher trans, eu tenho na minha cabeça que ali tem uma pessoa que tem um gênero de identidade feminino com o cromossomo 46XY, né, com uma genitália pênis, mas é uma mulher trans. Ou um homem trans, 46XX, uma genitália vulva, vagina, mas com uma identidade de gênero masculino. Existem ainda dois conceitos que seriam importantes três conceitos, na verdade, que são importantes serem ditos aqui, que é o conceito de fluidez de gênero, pessoas que fluem entre os gêneros masculino e feminino sem necessidade de se afirmar como de um único gênero, né? Ora pode ter características, expressões e também identidades masculinas, ora características, expressões, identidades femininas. Um conceito que é um conceito tipicamente latino, um conceito que é o conceito da travesti, né? Ou seja, aquela pessoa que tem uma construção corporal de um cromossomo 46XY, mas tem uma construção corporal voltado para a feminilidade, mas trabalha o ponto, né, faz um posicionamento político sobre construção corporal e posicionamento corporal mesmo,
E aí é um conceito bem político mesmo, que está voltando para reforçar as questões de gênero. E tem as pessoas também que refutam os gêneros masculino e feminino, colocando não sendo identificáveis como essas expressões, que é a não conformidade de gêneros ou o não binarismo. A nossa sociedade ela trabalha dentro do gênero binário, então essas pessoas que refutam o gênero masculino e feminino trabalham uma nova construção de gênero, estão ali dentro do espectro da não binaridade. Ainda dentro da construção do indivíduo, a gente tem as orientações afetivo-românticas sexuais, que é uma nomenclatura que a gente acaba usando hoje para que a gente também incorpore todos os espectros da sexualidade, seja a sexualidade voltada para o mesmo gênero de identidade. Então, se uma pessoa se identifica com o gênero masculino e se relaciona com outra pessoa que se identifica pelo gênero masculino, são pessoas homoafetivas, né, homossexuais, ou aí se eu estou falando de mulheres lésbicas, mulheres cis com mulheres trans, são mulheres lésbicas, homens cis com homens cis, homens trans com homens trans. Então, não importa a genitália, a gente está falando da construção de gênero, então essa relação ela se constrói dentro de uma orientação baseada no gênero. Então, a gente vai ter as atrações para o gênero masculino, as atrações para o gênero feminino e as atrações para ambos e todos os gêneros, que a gente vai tratar de bissexualidade, pansexualidade, ou mesmo atrações não necessariamente sexuais para alguns dos gêneros, que a gente vai reconhecer como assexualidade. Né? Por fim, para a gente terminar, não que o assunto se esgote aqui, mas só para a gente poder avançar um pouquinho, então, são as expressões de gênero, como essa pessoa se coloca, se expressa na sociedade, que a gente vai falar de uma expressão masculina, uma expressão feminina ou uma expressão andrógena. E a expressão de gênero não se relaciona com a sua identidade de gênero. Ela pode ter uma identidade de gênero feminina, mas, porém, se expressar de forma masculina. Então, isso não é as construções do indivíduo, elas não são necessariamente alinhadas com um conceito único, uma construção única. Ela sempre vai ser pareada com as suas vivências e as suas experiências. Tá? Então, são esses conceitos iniciais que eu queria passar para vocês. Eu não sei como é que funciona, Mariana, mas acho que as dúvidas ficam para o final. Se vocês quiserem também interromper, fiquem à vontade, caso haja alguma dúvida. Bom, o último levantamento que nós tivemos aqui no Brasil foi um estudo feito em São Paulo, né, em 2021, publicado em 2021, que entrevistou em torno de 59, aqui está errado, desculpa, 59.300 pessoas, e dessas 59.300 pessoas, 0,69% identificavam com alguém de identidade trans, tá? 0,69%. E dessas pessoas, 59.300, 1,19% se identificavam com alguém do espectro não binário. Então, vejam, uma população muito maior refutava os dois gêneros. E quando a gente pensa em pessoas trans, a gente vai ter que pensar pessoas que se voltam para o gênero masculino, feminino, ou né, barra travesti, e pessoas não binárias, pessoas que refutam esses gêneros. Então, a gente tem 1,19% dessa população estudada de não binários, né, não conformidade de gênero, e 0,69% sejam masculinos, transfemininos. Essa estatística, ela se assemelha muito à estatística mundial. Assim. Então, a gente vê que no Brasil a gente acaba tendo uma concordância com a estatística mundial, mesmo considerando aqui, como eu falei para vocês, aquele conceito latino da travesti, né? Ou seja, a existência política da travesti, aqui mesmo os percentuais eles se assemelham. O nosso tema proposto, então, seria a hormonização. E eu preciso colocar para vocês quais são as nossas portarias e resoluções que nos permitem iniciar um processo de hormonização para uma pessoa que nos procura. Nós temos duas portarias que a gente precisa seguir, nós temos uma portaria que a gente precisa seguir e uma resolução do Conselho Federal de Medicina. A portaria do Ministério da Saúde de 2013, né, a portaria 2803, e a resolução de 2020
do Conselho Federal de Medicina 2265. Essa portaria, essa resolução, elas conflitam em alguns conceitos e é justificável este conflito. Eu vou explicar para vocês em que ponto a gente vai ter essa diferença. Mas aí a gente vai ter que também separar os nossos serviços. Se a gente vai estar seguindo o Ministério da Saúde porque eu tenho um serviço habilitado, eu tenho um serviço credenciado ao Ministério da Saúde, fazendo com que eu siga a portaria do Ministério da Saúde, ou dentro do meu serviço particular, né, em que eu acabo podendo também lançar mão da resolução do Ministério, do Conselho Federal de Medicina. Uma coisa que é extremamente importante, e tanto a portaria quanto o Conselho Federal de Medicina, em sua última resolução, deixa bem claro, é que este processo de hormonização ele não vai ser critério para a indicação de um procedimento cirúrgico. Então, tanto a resolução quanto a portaria, eles não trabalham necessariamente com a necessidade de uma hormonização. Eles trabalham com a necessidade de um acompanhamento clínico, não necessariamente hormonização. Essa pessoa precisa estar vivenciando aquele gênero de identidade pelo tempo definido por por ambas as instituições, mas não necessariamente hormonizar. Então, uma mulher trans que tenha identidade trans, né, mulher trans, e queira fazer qualquer procedimento cirúrgico, ou um homem trans que queira fazer também procedimento cirúrgico, eles não necessariamente precisam hormonizar, apesar de que na grande maioria e esmagadora maioria das vezes isso vai acontecer. Bom, então, o que conflita entre a resolução do Conselho Federal de Medicina e a portaria do Ministério da Saúde de 2013? A resolução de 2019, publicada em 2020, ela traz para a gente uma revogação da resolução anterior, de 2010. Então, essa resolução de 2010 foi a fonte da construção da portaria do Ministério da Saúde de 2013. Então, o Ministério da Saúde, ao construir a sua portaria dentro do seu processo transexualizador, ele usa como base a resolução do Conselho Federal de Medicina de 2010. Como nós tivemos uma atualização dessa resolução em 2019, publicada em 2020, a gente ainda não teve atualização da portaria do Ministério da Saúde. Então, este é um ponto que conflita, né? Por exemplo, o ambulatório Duarte Menezes, ele é habilitado pelo Ministério da Saúde para tratamentos clínicos, né, para apoio clínico. Então, ele segue a portaria de 2013, porque ao ser habilitado, ele precisa seguir, tem vários critérios que ele precisa ter ali, até mesmo para poder fornecer medicações, até mesmo para que possam ser pleiteados os procedimentos cirúrgicos de modificação corporal. Então, existe essa necessidade legislada pelo Ministério da Saúde. Então, início de hormonização, tempo de segmento pré-cirúrgico e idade para os procedimentos cirúrgicos são algumas diferenças que eu quero colocar aqui para vocês. Acho que travou aqui para mim. Vamos lá. Então, em relação à portaria, em relação à resolução do Conselho Federal de Medicina de 2019, é definido que, diferente da resolução anterior e diferente da portaria do Ministério da Saúde, o início da hormonização, e aqui a resolução coloca hormonioterapia cruzada, pode ser feito a partir de 16 anos, diferente da portaria do Ministério da Saúde, que são 18 anos. Então, isso é uma primeira diferença. Uma segunda diferença é que o bloqueio hormonal, então, em pessoas menores de 16 anos, em adolescentes, que alcançam o estágio de desenvolvimento puberal Tanner 2, eles podem ter o bloqueio hormonal realizado, né? Então, o bloqueio puberal realizado, desde que estejam dentro de protocolos de pesquisa em instituições de ensino, aprovados dentro do PANEP e tudo mais. Então, eu não posso fazer, segundo a resolução do CFM, bloqueios puberais para a transição de gênero no meu consultório particular, né? Então, segundo a resolução, eu preciso ter um sistema, um serviço próprio, hospitais universitários, aprovado pelo CONEP, e também um serviço de referência no SUS
para que eu faça esse bloqueio puberal. Então, na atenção médica, a gente vai iniciar os procedimentos, a hormonização a partir dos 16 anos. Os procedimentos cirúrgicos, a partir dessa resolução, passaram a ser possibilitados a partir dos 18 anos de idade, diferente da resolução anterior e diferente da portaria que está em vigor do Ministério da Saúde, em que os procedimentos cirúrgicos só podem ser realizados com 21 anos ou mais. E outra diferença também encontrada é que, na resolução atual, o acompanhamento prévio por equipe multiprofissional precisa ser realizado por no mínimo 1 ano, diferente da portaria, que são 2 anos. Tá? Existe a necessidade, na portaria do Ministério da Saúde e na resolução do Conselho Federal de Medicina de 2010, da exclusão de transtornos psiquiátricos para início da hormonização. Aqui, nesta resolução de 2019, publicada na última resolução, o que é colocado, e também que foi endossado pela última atualização da CID, que é a CID 11, que entrou em vigor esse ano, é que esta exclusão ela não refuta a possibilidade de uma transgeneridade. Na verdade, a gente precisa entender a possibilidade de existência de um transtorno psiquiátrico, mas que isso não significa que essa pessoa também não possa ter uma construção de identidade de gênero trans. Então é muito importante. Ela pode ter uma bipolaridade e ser trans, assim como ela pode ter uma bipolaridade e ser cis. Então, a avaliação psiquiátrica colocada aqui seria justamente para identificar algum transtorno e não necessariamente dar um diagnóstico de transgeneridade. Questão que também cai por terra na CID 11 e cai por terra aqui nessa resolução de 2019. Então, vou falar um pouquinho desse diagnóstico rapidamente. O DSM-5 atualiza para a gente o conceito, lá de 2013, os conceitos de disforia de gênero, ou seja, uma vez que essa pessoa tem uma inconformidade, uma incongruência de gênero, uma não conformidade com aquele gênero definido, atribuído ao nascimento, ela passa a ter uma angústia, um sofrimento com as percepções, os desenvolvimento corporal. Então, isso a gente vai chamar de disforia, essa angústia, esse sofrimento pelo desenvolvimento desse corpo. Então, essa disforia de gênero ela pode existir tanto em criança e adolescente e também em adultos. Então, o DSM-5 coloca para a gente essa possibilidade. Gente, eu peço desculpas, está acontecendo alguma coisa aqui que eu não estou entendendo e eu estou caindo aqui toda hora. Já a CID-10, lá de 1992, na década de 1990, ela já coloca uma classificação para a transgeneridade dentro do capítulo de transtornos mentais e comportamentais. Isso foi por muito tempo criticado, já que este capítulo ele reunia as distorções da personalidade e do comportamento adulto. E a transgeneridade estava justamente no F64, que é transtorno de identidade de gênero, mais especificamente F64.0, que é o transexualismo. A gente sabe que essa terminologia ela deixa de ser usada de uma forma técnica mesmo, logo ao nascimento da CID-10. Mas, na CID-11, colocado aí, houve a construção de um capítulo à parte, que foi chamado de condições relacionadas à saúde sexual, em que a incongruência de gênero foi acomodada ali. Então, a incongruência de gênero hoje, ou seja, essa não conformidade ao gênero atribuído ao nascimento, cabe no capítulo 17, seja uma incongruência de gênero do adolescente, da infância, ou uma incongruência de gênero ali não especificada. A título apenas de desenvolvimento aqui desse nosso critério aqui, de conceitual, nós temos as novas atualização já da CID-11, que é do Intersex. Por que eu quero colocar aqui? Porque o Intersex trabalha com uma genitália, trabalha com a ideia do físico. Só que a gente
trabalha dentro da construção da identidade de gênero, independente da genitália. Então, a gente tem que considerar a construção da identidade de gênero das pessoas intersexo. Esse é um assunto que está muito em voga hoje, né, que a gente tem debatido muito em congresso e tudo mais, sobre essa construção, que muitas vezes ela é feita, a construção da genitália, muitas vezes feita logo no início da vida, na infância, ali, a depender de critérios cariotípicos definidos pelo serviço, ela pode trazer para essa pessoa uma construção de gênero diferente daquela construção que eu atribuí após um procedimento cirúrgico. Porque essa construção de gênero é uma construção social, uma construção única, experiencial. Então, a gente também tem que ficar atento às pessoas intersexo, porque ao definirmos uma genitália, não significa que estejamos definindo o gênero dela. Estamos definindo a genitália, mas não o gênero de fato. A gente pode ter uma não paridade aí ao longo da vida. Quando essa pessoa nos procura, né, uma assistência para que a gente tente auxiliá-la nesse caminho, a gente vai propor para ela, seja procedimentos, né, seja o início de uma hormonização, ou seja, até mesmo procedimentos de modificações corporais, e todos os estudos já mostram que, uma vez iniciado o procedimento de hormonização, ou mesmo sendo proposto para ela alguma construção e modificação corporal, que esta hormonização tem um impacto benéfico, positivo, tanto na saúde física, psicológica e mental, né? Assim como problemas de ordem de saúde mental, como, por exemplo, depressão e ansiedade, reduzem consideravelmente após a hormonização, justamente pelo esse alinhamento do fenótipo com a identidade de gênero. Esse fenótipo reconhecido socialmente como sendo masculino, feminino, com a identidade de gênero construída ali própria, né, dessa pessoa. Então, mesmo quando a gente faz uso aqui, quando a gente faz uso de uma hormonização, né, com estrogênio também e antiandrogênios, a gente sabe que há uma alteração tanto em sistema nervoso central quanto alteração psíquica dessa pessoa, fazendo com que reduzimos a diferença, a disforia de gênero, a gente vai reduzir a ansiedade, a depressão, o estresse e melhorando ali a qualidade de vida. Da mesma forma, quando a gente faz a hormonização aqui para as pessoas, para homens trans ou pessoas trans masculinas, a gente vai reduzir disforia de gênero, ansiedade, depressão, estresse e também alcançar uma melhoria da qualidade de vida. Então, existe já, todos os estudos mostram para a gente que a hormonização ou as modificações cirúrgicas corporais trazem essa melhora da qualidade de vida justamente pela essa reinterpretação do corpo de acordo com a identidade de gênero. Isso não quer dizer, volto, né, que essa pessoa não possa ter uma depressão, que essa pessoa não possa ter uma ansiedade própria de uma pessoa, né, comum, uma pessoa de um indivíduo que também vive todas as dificuldades e que tem também fatores genéticos, predisposições ali para que desenvolvam a depressão e a ansiedade. Então, são coisas que estejam relativas ao processo da transgeneridade, de construção da identidade trans, mas que a gente também pode estar ali tendo também identificado um problema de saúde de ordem mental, sem que isto seja conflitante com a transição dessa pessoa. Peço desculpa. Bom, Tá tranquilo, Eduardo. eu acho que eu vou deixar por aqui, se vocês não se importarem. Não sei o que está acontecendo. Bom, quais são os critérios para a hormonização hoje definidos pela WPATH? WPATH é a Associação dos Profissionais de Saúde e de Profissionais de Saúde na Assistência Transgênero, né, a Associação Mundial, e ela teve sua última atualização em 2012. Estava para sair uma atualização, né, em 2021, mas essa atualização foi adiada para final de 2022, segundo semestre de 2022, e os critérios colocados pela WPATH são esses daí. Para que a gente inicie uma hormonização,
a gente precisa ter uma disforia de gênero persistente e bem documentada. Este é um critério que, como vocês podem ter percebido ao longo da minha fala, que deve cair, né? Ou seja, a construção do corpo, né, as modificações corporais, alcançando esse fenótipo variado com identidade de gênero, ela não vai precisar, talvez, baseado nas discussões que eu tenho acompanhado, não vai precisar, talvez, estar acompanhado de um sofrimento intenso de gênero. Pode ser mesmo a construção de gênero apenas para reforçar ou afirmar uma característica única ali. Mas, atualmente, a gente tem esse critério, uma disforia de gênero persistente bem documentada, uma capacidade para tomar uma decisão com pleno conhecimento e para consentir o tratamento, né, o acompanhamento hormonizador, o respeito à legislação local quanto à idade. Então, por exemplo, o Brasil tem essa resolução do Conselho Federal de Medicina, mas se a gente for buscar a legislação e as resoluções das sociedades médicas australianas, que é o exemplo mais clássico que a gente tem, a hormonização ela pode iniciar ainda no início da puberdade. Então, a legislação local ela é importante para que a gente defina aqui o critério de hormonização. E, importante, se a gente estiver diante de alguém com problemas de saúde física ou mental, a gente precisa controlar esses problemas antes de iniciar a hormonização, principalmente quando os problemas são de ordem de saúde mental, para que a gente não magnifique esses problemas. Tá? Uma vez optado para iniciar a transição, né, via hormonização, né, a gente vai ter à nossa disposição tanto estrogênio quanto testosterona, que são os hormônios que a gente vai usar. Né? Não existem muitas contraindicações diferentes daquelas que a gente já conhece. A hormonização ela é relativamente segura, tanto a curto quanto a longo prazo. Para a gente fazer uma hormonização estrogênica, a gente vai ter que tomar cuidado quanto às doenças tromboembólicas pré-existentes, existentes, fatores de risco a elas, e tentar minimizá-los, caso essas doenças ainda não tenham surgido. É muito comum a gente ter tabagismo, obesidade, sedentarismo na população trans por uma questão socioeconômica. A gente vai ter que se preocupar com a possibilidade de cânceres hormônios dependentes, doenças cerebrovasculares, doenças arteriais crônicas, hiperprolactinemias, hipertrigliceridemias, colelitíases. E na hormonização androgênica, com o uso da testosterona, a testosterona ela ainda é um hormônio relativamente mais seguro do que o estrogênio para ser usado. Mas a gente vai ter que se preocupar com a possibilidade de uma gravidez ou amamentação, doenças arteriais instáveis, também os cânceres, hipertensões severas, apneia do sono e uma policitemia. Então, essas são as contraindicações que a gente vai levantar inicialmente. Bom, iniciando, então, a nossa hormonização para homens trans e pessoas trans masculinas, né, a gente vai ter como objetivos aqui da nossa hormonização a nossa meta, né? Ou seja, a gente busca essa hormonização de acordo com os critérios estabelecidos pela própria pessoa. O que a gente vai fazer é tentar minimizar sempre algum risco, já que há sempre a tendência de buscar efeitos muito rápidos e isso aumentar o risco da pessoa desenvolver algum efeito colateral, algum efeito adverso importante, né? A gente já tá bem estabelecido essa segurança a curto e longo prazo, né? E o que a gente tem de agentes disponíveis são os ésteres de testosterona, as testosteronas transdérmicas e as testosteronas, orais, sendo que as medicações via oral, elas não são utilizadas na prática. A gente tem essa disponibilidade, mas na prática elas não são utilizadas pelos graves efeitos colaterais que elas possibilitam ali. Essa construção, né, essa modificação corporal, ela não é de imediata, então a gente tem um início, a depender da característica que a gente está buscando, em torno de 1 a 6 meses, mas com um tempo máximo de efeito esperado por volta ali de 3 a 5 anos, né? 2 anos a 3 anos em média.
Então, isso tem que ser colocado para o indivíduo logo no início, para que ele não tente reforçar ou tente também acelerar o processo a partir do uso de doses maiores daquelas prescritas. Existe um valor de referência que a gente vai buscar. Então, um efeito importante, muitos desses efeitos que a gente está buscando são aqueles efeitos colaterais já conhecidos da hormonização androgênica. Então, oleosidade da pele, aumento de pelos faciais, alopecia androgênica, aumento de massa muscular, uma redistribuição de gordura, cessação da menstruação e redução da fertilidade, aumento do clitóris, atrofia vaginal e engrossamento da voz, são efeitos classicamente encontrados ali, que muitos deles a gente vai buscar, a gente quer, apesar de considerar como efeito colateral ali da medicação. Sempre importante colocar para essa pessoa que se ela tiver, quanto mais precoce ela iniciar a hormonização, mais rápido a gente vai ter essas modificações e que algumas estruturas não sofrem modificações a partir de determinado momento. Então, por exemplo, a formação esquelética, que é uma preocupação de muitos homens trans, pessoas transmasculinas, ou seja, eu vou crescer, né? Será que eu vou, usando testosterona, eu vou crescer um pouco mais? Se a gente iniciar mais precocemente, 16, 17 anos, existe uma possibilidade de a gente ter um aumento na estatura final pelo estímulo androgênico, pelo estímulo da testosterona. Mas se eu estou lá com 25, 27, 30 anos e inicio uma hormonização com testosterona, a gente não vai esperar um crescimento de fato ósseo para essa pessoa. Mas a gente vai esperar uma modificação de postura e aí favorecendo que essa pessoa tenha, sim, um aumento dessa altura baseado em melhoria de postura. Porque muitos homens trans, eles acabam se medindo, né, em todo curvado para tentar esconder as mamas e tudo mais. Então, assim, é um aumento falso, né, mas baseado em uma mudança postural. A segurança cardiovascular, ela é uma segurança cardiovascular em uso da testosterona, já também conhecida. Homens cis adultos aumentam o risco cardiovascular, né? Tem um risco cardiovascular maior que as mulheres cis, mas as pessoas trans, esse risco cardiovascular, ele acaba não sendo tão reconhecido como na população cis. Existe um detalhe muito importante também para que a gente não consiga estabelecer de fato esse risco cardiovascular com o progredir da idade, que é a idade que de fato vai nos preocupar, que são idades mais avançadas, né? E a população trans tem uma expectativa de vida menor, em torno ali de 25 a 30 anos. Então, a gente não tem grandes estudos com população trans acima de 50, 60 anos, porque tecnicamente essas pessoas não chegaram aos 50, 60 anos. Mas, uma vez estabelecido esse parâmetro hormonal, né, ou seja, estabelecido que a gente vai fazer acompanhamento hormonal, alguns fatores de risco são importantes. Aumento de hematócrito, diminuição do HDL, aumento do triglicerídeo, LDL e colesterol, os estados pró-inflamatórios típicos do uso da testosterona e aumento na pressão arterial sistêmica. A saúde óssea também é algo que nos preocupa, já que muitas vezes esses indivíduos, né, homens trans, pessoas transmasculinas, pleiteiam uma esterectomia associada a uma oforectomia, mas o que a gente tem de fato é que a hormonização com a testosterona vai preservar a densidade mineral óssea e ela também preserva a curto e longo prazo a prevenção da perda óssea se houver manutenção da hormonização, né? Então, se eu mantiver a hormonização androgênica, né, com testosterona ao longo da vida, a gente tem uma prevenção dessa perda óssea. Lembrando sempre que o maior massa muscular vai induzir também uma maior carga mecânica, favorecendo ali a formação óssea, segundo o mecanismo de mecanostato. As medicações que a gente tem aqui disponíveis no Brasil para uso dessa hormonização é o cipionato de testosterona e um decanoato de testosterona ou um decilato de testosterona. Essas duas primeiras são injetáveis
Este composto de testosterona ele saiu do mercado em meados de 2020. A gente também tem as testosteronas em gel, né, as transdérmicas, seja a testosterona 10 miligramas por grama, né, aqui são os nomes comerciais, ou aquela manipulada. A gente também pode tentar uma manipulação, lembrando sempre desse conflito de manipular hormônios assim, para serem usados. Sempre a gente tem esse questionamento. Mas o que a gente tem são essas medicações que a gente usa na prática, são essas medicações atualmente, cipionato de testosterona ou um destilato de testosterona, nestas posologias. Geralmente, posologias médias de 15 em 15 dias ou 21 em 21 dias para o cipionato, ou posologias de 3 a 3 meses ou 4 a 4 meses para um destilato são suficientes para alcançar todos aqueles efeitos fenotípicos que eu coloquei para vocês naquele quadro anterior. E o que eu vou fazer de segmento laboratorial para essas pessoas, considerando aqui a, a hormonização via androgênica, são estes, né? Então, logo, segundo o protocolo da Secretaria de Saúde do município de São Paulo, que é um protocolo muito bom, lançado em 2020, foi colocado que a gente vai fazer uma avaliação inicial e vejam, vários são exames a serem considerados de acordo com fatores de risco. Então, não faz muito sentido eu rastrear um indivíduo, solicitar um indivíduo de 18 anos com glicemia de jejum, né? Então, se a gente pensar num rastreamento realmente focal ali. Então, a gente vai considerar alguns deles e a gente vai solicitar outros, né? Então, logo antes do tratamento, no primeiro mês, terceiro mês, sexto mês e anualmente. A Universidade de São Francisco, que tem um trabalho né, de longo tempo com a população trans, já tem a conduta diferente. O protocolo da Universidade de São Francisco já pede um hemograma, né, uma hemoglobina hematócrita no início, e a função hepática, também muito restrita, primeiro mês, terceiro mês, sexto mês e anualmente. A Sociedade Europeia também de Endocrinologia segue um pouco o que a Universidade de São Francisco coloca também. Então, esses protocolos, eles não são únicos, isso é importante ser dito. Mas, o que eu quero colocar para vocês é que, independente do protocolo que a gente vá seguir para acompanhar esse indivíduo, a gente não vai precisar encher esse indivíduo de pesquisas com exames que não trazem nenhum sentido durante a hormonização, né? Então, talvez a gente reconheça esse assunto como um assunto muito novo, né, dentro da sociedade brasileira, que a gente tem trabalhado, discutido isso muito mais a fundo, mas isso externamente, né, principalmente em trabalhos americanos, isso já está sendo feito já há 30, 40 anos, então a gente já tem mais bem estabelecido quais são os exames a serem solicitados. Os níveis de testosterona a serem alcançados, então, são níveis de testosterona muito próximos daquilo que a gente segue aqui, né? Então, a Endocrine Society pede ao entorno de até 1.000 nanogramas por ml. A Universidade de São Francisco segue a mesma coisa. E aqui, o The Medical Care of Transgender People, né, do National Center of Transgender Equality, ele vai até 700. Aqui, a gente tem estabelecido que uma pessoa consegue modificações corporais suficientes com valores próximos da média. Os nossos valores de referência hoje são em torno de 790, 750, 790. Então, acima de 300, 400 já seriam suficientes para que a gente mantivesse as modificações corporais via hormonização. Já os demais valores de referência, né, o que eu vou buscar de hemoglobina, o que eu vou buscar do TGO, do GP, eles são muito baseados naquele gênero de identidade. Então, se eu tenho um homem trans, mesmo que o cromossomo seja, né, o cariótipo seja ali 46XX, se eu tenho um homem trans, eu vou considerar ali o nível de hemoglobina máximo para uma pessoa masculina, porque os valores de referência que aparecem para a gente são sempre para pessoas cis. Então, a gente vai seguir essa sequência. Bom, para a gente, então, ir para a parte final aqui, vamos falar um pouquinho das hormonizações
da mulheres trans, travestis e pessoas trans femininas. E essa hormonização ela também está baseada em desenvolvimento de caracteres sexuais secundários, habitualmente ou socialmente definidos como sendo femininos. Desenvolvimento do tecido mamário, redução de pelos corporais, redistribuição de gordura, redução da massa e força muscular, redução da oleosidade da pele e suavização da pele. Algumas estruturas não se modificam, né? Então, voz, estrutura óssea facial, pomo de Adão, não adianta a gente fazer uso da estrogenização, que a gente não vai conseguir. Muitas vezes a gente vai precisar fazer modificações cirúrgicas e também treinamento fonoaudiólogos para que a gente consiga modificar, por exemplo, a voz ou fazer também essa modificação corporal óssea e trazer ali um fenótipo voltado também para aquela interpretação do gênero da pessoa. Aqui também, o que a gente está esperando das modificações, né, de redistribuição de gordura corporal, diminuição de massa, suavização da pele, diminuição da libido, alteração da ereção do volume seminal, desenvolvimento mamário, diminuição do volume testicular, crescimento de pelos, diminuição do crescimento de pelos e mudança na voz, também em tempos médios de 3 a 6 meses a até 3 anos. Né? O mais importante, eu coloquei aqui para a gente destacar, que são esses asteriscos aqui, quando a gente faz modificação da genitália. Quando a gente faz modificação da função genitálica via hormonização estrogênica, a gente tem que questionar essa pessoa sobre a sua relação com a genitália. Porque ao usar estrogênio e ao usar aqui um bloqueador androgênico, que eu vou mostrar para vocês nos próximos slides, a gente vai ter sim perda de ereções matinais, perda de ereções espontâneas. Então a gente vai ter que entender essa pessoa, essa mulher trans, essa travesti, essa pessoa transfeminina é uma profissional do sexo? Será que se eu reforçar, eu não vou estar atrapalhando aqui a profissão dela? Então a gente vai ter que, junto da hormonização, entrar com medidas de apoio para ela, seja entrar com o inibidor da fosfodiesterase tipo 5, ou também outros apoios que a gente pode fornecer a depender da queixa apresentada. Mas é fato que vai mudar. Quando a gente entra com antiandrogênico e entra com estrogênio, a gente vai ter uma diminuição da libido do desejo sexual dessa pessoa. O que a gente tem hoje de bloqueador androgênico? Né? Então, a gente tem espironolactona, talvez seja das medicações a mais usada, porque ela é barata, ela é encontrada no SUS, né? A gente consegue pelo Serviço Único de Saúde. A dose inicial, a gente pode entrar com uma dose inicial muito baixa, 25 miligramas, a gente pode chegar até 200, até 400 miligramas dia, e aí sempre se preocupando, já que é um poupador de potássio, a gente vai fazer o rastreio, né, solicitar os íons, mas ele é extremamente usado por ser barato, porque as opções que a gente tem para eles ou não são tão eficazes, ou elas são mais caras, né? Como alternativa, a gente pode usar a finasterida, apesar da gente não usar a finasterida com tanta intensidade aqui no nosso meio, né? A gente acaba usando mais a ciproterona como alternativa à espironolactona, né? Os outros bloqueadores a gente não faz uso com tanta frequência assim. Então, ou a gente usa espironolactona, dependendo da possibilidade, apesar de ser chato usar, porque às vezes você tem que dividir 2 vezes ao dia, e ciproterona é dose única diária, ou a gente usa, né, ou a gente usa espironolactona, ou a gente usa ciproterona. Muitas vezes a gente vai ver o uso de progestágenos, sejam progestágenos orais, sejam progestágenos injetáveis, como, por exemplo, acetato medroxprogesterona de depósito, mas a gente não tem grandes estudos mostrando segurança a longo prazo. Então, o acetato medroxprogesterona, ele acaba ficando como segunda ou terceira linha de tratamento aqui para apoio hormonal. E os estrogênios que a gente tem são o estradiol, que é uma dose muito, né, a gente pode usar de 1 miligrama dia até alcançar 8 miligramas dia. E lembrando que se a gente for passar de 2 miligramas, seria interessante a gente dividir a dose de 12 em 12 horas para redução de efeitos colaterais, né? Então, a gente faz essa divisão. Eu, particularmente, gosto muito do estradiol transdérmico, então a gente pode usar uma dose de 50 microgramas,
até 400 microgramas dia, com relativa segurança, a depender dos fatores de risco que aquela pessoa apresentar, né? Agora, o que a literatura coloca para a gente é que a máxima dose é de 100 microgramas, né? Então, a gente 100 microgramas diário. É suficiente, assim. Eu vejo que, por exemplo, eu costumo usar muito o estrogel, por exemplo, como linha de apoio aqui à hormonização, e às vezes um pump ou no máximo 2 pumps diários são suficientes para ter um efeito fenotípico que essa pessoa está procurando. Então, acaba sendo satisfatório você usar o estrogel e fica mais barato para essa pessoa usar o transdérmico, 1 a 2 pumps por dia, do que usar o oral. Tá? Agora, olha o que a WPATH coloca para a gente, o que os estudos colocam para a gente também em relação às doses de início de hormonização aqui para as mulheres trans, travestis e pessoas transfemininas. Primeiro, eu não preciso eu não preciso alcançar a dose máxima para chegar ao efeito esperado. Tá? E esse aumento da dose, ele vai se dar apenas por uma resposta clínica, não chegou na resposta clínica esperada, ou porque eu estou com níveis estrogênicos monitorados muito baixos e por isso eu posso aumentá-los, eu tenho segurança para aumentá-los. Eu não preciso iniciar o estrogênio de forma gradativa, começar com 1, com 2, com depois passar para 4, 6, até chegar a 8. Particularmente, eu nunca cheguei até 8 miligramas, né? Então, com 4 miligramas, a gente já tem um efeito suficiente. Doses muito baixas, então, quando você tem 2 miligramas, se você adicionar um bloqueador androgênico, já é suficiente para que a gente tenha um resultado esperado. No caso de espironolactona, a gente vai ter que fazer esse screening mesmo, né, de eletrólitos. E existe a possibilidade para que a gente evite o uso ou reduza o uso dos bloqueadores androgênicos, da orquiectomia, né? Então, procedimento simples, barato, pouco tempo de recuperação. A literatura coloca isso para a gente tem uma dificuldade de realizar nos nossos meios. A portaria do Ministério da Saúde coloca como uma possibilidade e o Conselho Federal de Medicina também coloca uma possibilidade. Mas, na prática, não é tão fácil assim por uma resistência mesmo do profissional de saúde. Em relação aos exames que a gente vai seguir para as mulheres trans, travestis e pessoas transfemininas, são estes aí, né? Então, hemograma, glicemia, lipidograma, TGO-TGP, testosterona total, estradiol, creatinina e ureia, potássio, prolactina. Isso não muda muito em relação ao que a gente vê na literatura internacional. Bom, para finalizar, então, eu quero colocar aqui alguns conceitos aqui de mensagem, né, algumas mensagens finais. Primeiro, esta avaliação ela é muito subjetiva, tanto do ponto de vista avaliação da meta, né, da meta a ser alcançada pelo processo da hormonização. Ela é subjetiva porque ela cai dentro de critérios de construção corporal do outro e não nosso. Né? Então, eu posso olhar para a pessoa e dizer para ela, olha, existe um conceito, que é o conceito de passabilidade, ou seja, o quanto essa pessoa trans se assemelha a uma pessoa cis. E aí, essa passabilidade acaba sendo usada para a gente como sendo o critério de modificação corporal do outro. Só que essa não é uma avaliação nossa, essa é uma avaliação do outro. Né? Então, se a gente percebe que o outro está fugindo um pouco, está exagerando um pouco nessas construções, a gente precisa de um apoio da saúde mental ali. Então, a gente encaminha para o psiquiatra, encaminha para o psicólogo para a gente fazer essa avaliação. Mas a gente sempre tem que ter isso em vista. Nós, como profissionais de saúde, vamos ter o outro como a nossa meta. Primeiro, a hormonização, ela então ajuda na inclusão em ambiente de trabalho e na socialização dessas pessoas. A gente vai ter que se atentar para essas individualidades. A gente não pode esquecer de rastrear todos os órgãos rastreáveis. Então, tem colo de útero, vai fazer câncer, vai fazer preventivo, tem mama, vai fazer mamografia, tem próstata, vai fazer rastreamento de câncer de próstata, sempre naquele protocolo já estabelecido para as pessoas cis, não muda para as pessoas trans, tá? A gente vai fazer somente pesquisa laboratorial minimamente necessária, sem necessidade de encher esse indivíduo
com exames laboratoriais, né? Este é um erro muito comum que a gente acaba cometendo na prática clínica, ou porque a gente é induzido pelo nosso paciente, ou porque a gente também impõe esse critério para ele, que é a disforia numérica. Eu preciso ter um estrogênio de 200, eu preciso ter uma testosterona de 900. Não, não precisa. Você pode ter uma testosterona de 300 e um estrogênio de 60 e alcançar o seu fenótipo. Então, essa disforia numérica, ela é extremamente importante, assim, ser reconhecida na nossa clínica. Reconhecer agravos, mesmo quando os valores de referência não indicarem essas alterações. E para a gente finalizar, né, esse aqui é nosso último slide. Né? Primeiro, a gente vai ter que se atentar para as perspectivas corporais, informar a reversibilidade ou não de determinadas alterações, considerar o tempo de mudança, efeitos colaterais, investigar os fatores de risco, fazer a abordagem da saúde mental e dos exames iniciais e nunca esquecer que toda vez que a gente for iniciar essa hormonização, a gente precisa fornecer para o nosso paciente, né, o nosso usuário ali, um termo de consentimento livre esclarecido, indicando, né, colocando para ele todas as indicações e as intercorrências durante esse processo. Aí tem algumas referências, alguns protocolos que a gente pode lançar mão, né, que a gente pode usar. Esse aqui é o protocolo da WPAT, né, as referências utilizadas aí. Pessoal, obrigado. Desculpa ter ultrapassado um pouquinho o tempo, né, mas não sei como é que Foi excelente, funciona agora. Eduardo. Obrigado, Mari. Muito obrigada. Uma aula Uhum. extremamente completa, né? Assim, a gente vê com muita propriedade, né? Vou deixar a professora Fabienne fazer as considerações dela, depois, se alguém tiver alguma dúvida, né, que quiser ter a oportunidade de aproveitar você, obrigada. Olá, gente, bom dia. Obrigado pela oportunidade de participar dessa aula, que é um assunto bem debatido hoje até na mídia, né? Quando o Eduardo me fala que não tem pessoas trans acima de 40, 50 anos, é porque essas pessoas nunca foram estudadas, essas pessoas nunca foram tratadas, essas pessoas eram ridicularizadas na mídia, né? Então, o que a gente via era o travesti, né, que na mídia, eles eram banalizados, ou era momento de piada, né? A gente lembra tempo de Trapalhões e outros programas de comédia que a gente via na televisão brasileira que eu estou falando. Então, acho que é por isso que tem esse conflito aí, a gente não ter conhecimento de nada, porque eles eram à margem da sociedade. Então, esse é o primeiro ponto. Agora, alguns pontos, Eduardo, eu queria colocar e que me preocupa como médica mesmo. É você não ter bem documentado essa patologia, porque a gente está falando de uma patologia, a gente não está falando de uma orientação sexual, né? Então, a gente está falando de uma patologia. Por que é patologia? Porque eu acho que você tem que mudar, você vai tratar essa paciente para ela se adequar psicologicamente com ela mesma e com o social. Então, a partir do momento que é uma coisa patológica e que, teoricamente, a gente deveria iniciar muito cedo o tratamento, seria o ideal, né? Ao mesmo tempo, me preocupa porque o diagnóstico de fazer isso em um adolescente, num jovem de 16, 17, 18 anos, eu acho um pouco arriscado. A gente tem que ter bem definido o diagnóstico, porque o adolescente ele muda de opinião. Então, é importante diferenciar também de outras patologias que abrem nessa faixa etária de vida. Por exemplo, a esquizofrenia, que pode ser interpretado como esse caso, né? E a gente sabe, a gente que mexe com sexologia, algumas vezes já peguei tumor cerebral, aquela síndrome de Pickwick, demência, e o paciente muda o comportamento na velhice, por exemplo. Então, né, a gente tem tumores ovarianos, que a paciente até muda a opção sexual dela, um tumor ovariano, produtor de testosterona. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Eu acho que tem que ser muito mais debatido quando começar o diagnóstico, né? E o tempo para a gente poder fazer o tratamento adequado. Então, essa é uma colocação que eu queria vai debater. Eu acho que muita gente tem que debater sobre isso, né? E juntar várias especialidades para debater
sobre esse tema. Outra coisa é a hormonoterapia, que você falou muito bem, né? Então, e eu acho, Eduardo, e aí, fugindo um pouco só do tratamento, talvez essas pacientes que a gente trata com androgenoterapia, talvez elas seriam um bom segmento para a gente avaliar as pacientes que estão usando androgenoterapia de um modo muito agressivo, né? Que muita gente está usando, e a mídia coloca isso para a gente. Talvez essas pacientes seriam interessantes um acompanhamento. Como é que vai ficar comprometimento ósseo mesmo, cardiovascular, questão de mama, questão de outros fatores. Então, acho que seria um modelo de comparamento, seria um grupo que a gente poderia comparar no futuro, assim, né? Mas você foi muito bem explicado e tudo. Agora, Eduardo, eu só tenho uma questão, e aí foge um pouquinho, mas, por exemplo, quando a gente tem paciente com síndrome de Sauer e síndrome de insuficiência androgênica feminina, né? A hormonoterapia, ela funciona muito bem, né? Mas e a questão da opção sexual dessas pessoas? Eu nunca vi nenhum estudo sobre isso. Você tem alguma coisa para colocar? Por exemplo, lá no Odilon, a gente tem, acho que, atualmente, umas 10 pacientes que têm síndrome de Sauer que a gente acompanha, né? Então, elas são XY, não tem o ovário, e a genitália é feminina. E como é o comportamento, a orientação sexual? Tem algum estudo, tem alguma coisa? Essa é uma dúvida que fica, assim, para a gente debater, assim. Deixa só, eu sei que a Stane levantou a mão, né? Mas aí deixa Uhum. só, eu vou só colocar um pouquinho, tá, Uhum. Stane? Depois eu vejo para você, é o seguinte, esse debate do início da hormonização ou do início do segmento clínico de pessoas trans com menos de 16 anos, ele é colocado, e aqui a gente tem toda uma iniciativa, Fabi, de não interferir nesse processo, né? Ou seja, a gente não vai fazer nenhum tipo, e a resolução do Conselho Federal de Medicina coloca isso para a gente não vai fazer a transição de gênero precocemente. Todas essas crianças e esses adolescentes que se manifestam dentro de uma identidade não cis, né, uma identidade diferente da atribuída ao nascimento, ela é acompanhada por equipe multidisciplinar, né, psicólogo, assistente social, endocrinologista, psiquiatras, desde cedo. É permitido fazer o bloqueio androgênico caso observem ali o bloqueio puberal, caso seja observada ali a necessidade. Mas, aos 16 anos, esta é um momento que, depois de todo um tempo de trabalho, você consegue falar, olha, a gente pode liberar aqui a puberdade e fazer o reforço do gênero, seja via testosterona, seja via estrogênio. Então, esse é o primeiro ponto sobre iniciar muito precocemente, né? Porque aí a gente está pensando que essa pessoa já veio se construindo dentro de uma equipe multidisciplinar, apoiada por uma equipe multidisciplinar a longo prazo. Eu Uhum. citei só o exemplo da Austrália, porque a Austrália talvez seja o país que tenha protocolos mais ousados ou agressivos quanto à transição de gênero, né? Que é permitida a transição de gênero logo, via hormonal, logo no início assim, da, da vida, assim, da infância e adolescência. Então, esse é um ponto. Hoje a gente tem, né, quando você fala da esquizofrenia, e esse é um ponto muito importante, porque a resolução de 2019 já deixa isso claro para a gente, sobre excluir mesmo esses transtornos psíquicos que podem alterar a, a expressão da pessoa, a manifestação da pessoa, mas dentro do componente da psiquiatria ali, né, do transtorno Uhum. psiquiátrico em si. Então, isso vai ter que ser colocado, isso vai ter que ser trabalhado. Mas também hoje associada todo um estudo de retirar esse processo de construção de gênero dentro de uma patologização. Assim, de onde coloca isso, né? Então, ou seja, nós não estamos falando necessariamente da construção de gênero quanto a um conceito patológico, ou quanto a essas variações, oscilações lá em transtornos psiquiátricos. A gente está falando mesmo de pessoas que têm uma saúde mental, uma saúde emocional estável e que podem ali performar ou que podem trabalhar o seu gênero de acordo com a sua experiência. E aí,
concordo com você quando você diz sobre a necessidade da gente fazer essa avaliação a longo prazo sobre a segurança do paciente, né? Isso é extremamente importante. Uhum. Mas, de certa forma, a gente vai ter que... Os estudos atuais mostram a não patologização de pessoas trans, né? Então, a gente já tem algum mostrando essa colocação. Por fim, você falou sobre as pessoas intersexo. A gente tem grandes sociedades americanas em que a intersexualidade, sociedades civis e sociedades médicas também, em que a intersexualidade ela já é bem trabalhada. Existem alguns estudos mostrando, né, e assim, pessoas e relatos mostrando assim, a construção da orientação afetiva sexual ela é própria, ela independe ali da genitália, ela independe do que foi definido. Por exemplo, a infertilidade androgênica, então se a pessoa tem um fenótipo feminino e vai ter, né, ali 46XY por uma dificuldade de expressão, né, dos caracteres sexuais masculinos, tipicamente masculinos, mas ela vai ter a construção, ela pode ter uma construção de orientação afetiva lésbica ou afetiva heterossexual, sem que isso esteja relacionada à sua construção corporal, à sua construção genitálica. Eu tenho um TED Talks muito interessante de uma pessoa que trabalha, uma ativista intersexo. Depois eu posso passar o link para a Mari e ela transmite para vocês. E ela faz exatamente isso. Ela mostra para a gente como que funciona a construção corporal de uma pessoa intersexo, né? Acho que é interessante a gente levantar esse debate também. Isso aí. Muito bom, Eduardo. Parabéns. Obrigado. Eu acho que elucidou muito mesmo. E obrigada, viu, Mariana, pelo convite de participar aí desse debate aí. Viu? Aí eu não sei quem tem dúvida. Ótimo, gente. A Stane estava com a mão levantada. Bom dia, é sempre maravilhoso, né? Tá aí com os meus dois lindos, que eu amo demais, Fabienne, sempre aí a gente uma grata surpresa. Uma coisa que é importante é que muitas vezes a gente tem que associar as sociedades, né, Eduardo? Então, assim, a sociedade de endócrino, a sociedade de pediatria, esse tema é um tema que ainda vai ser muito debatido, até porque existe essa idade, que é uma idade que às vezes não pertence a ninguém, né? 16, 18 anos é uma idade que fica no limbo. Muitas vezes o pediatra não assume, o ginecologista não assume, o clínico não assume, e essa pessoa fica sem referências, muitas vezes, e vai passando até essa janela, entre aspas, de oportunidade, para que haja uma diminuição da disforia, né, desse indivíduo. E eu sei, muitas vezes, que esse debate junto à pediatria, dentro da sociedade de pediatria, ele é um debate que ainda precisa ser trazido também para uma discussão multidisciplinar. Uma outra coisa também que a gente chama muita atenção é esse não binarismo da sociedade, essa desconstrução dessa transição, né, masculino-feminino, que a própria sociedade vem referendando, né? Eu não tenho necessidade de ser uma pessoa que tem, não, olha, eu tenho essa identidade, eu tenho essa característica, então eu sou isto, né? Então, está tendo, muitas vezes, na própria sociedade, essa discussão, dessa desconstrução mesmo, e que não necessariamente tem a ver que eu tenho pênis ou tenho vagina. Então, a gente está passando por esse momento de transição de conceitos também, que talvez nem chegue, por exemplo, a ter que necessariamente fazer uma cirurgia ou fazer uma transformação ou uma adequação hormonal. Então, não sei se os nossos pares pensam dessa forma, se isso ainda vai ser uma coisa para ser muito debatido ainda, essa caída por terra de que eu tenho que ter essa aparência para ser mulher, eu tenho que ter essa aparência para ser homem, né? Que ainda assim a gente cai nessa dificuldade. Olha, e a gente está discutindo essa desconstrução do feminino, desse lugar do fenótipo, mas mesmo assim as pessoas buscam esse fenótipo ainda para se adequar àquele modelo social que está caindo, né? Porque as pessoas estão falando, olha, eu não tenho que ser mulher para me relacionar com uma mulher ou me relacionar com um homem. Eu sou o que eu me relaciono com o indivíduo que está ali naquele momento. Então, agradeço muito a vocês, viu, essa oportunidade de falar e de escutar também vocês, que são maravilhosos sempre na sexualidade. Obrigado, excelente, né?
Acho que foi o que o Eduardo tinha falado, né? Subjetividade, né? No final da aula dele, como é subjetivo essa questão. Achei excelente a fala da Stane também. Professor Márcio. Oi, Eduardo, parabéns pela apresentação, Fabienne pelos comentários. Não podia perder a oportunidade de fazer, não fazer um comentário, mas colocar uma questão para você. Muitos dos dados que a gente tem de efeitos dos androgênios nas mulheres em relação ao sistema cardiovascular, alguns dados são provenientes da harmonização que é feita, né, da hormonização que é feita nos homens trans. Não sei se estou falando bobagem, porque eu me confundo com a linguagem, tá? Me desculpa. Então, é o seguinte, você, Eduardo, já deve ter um grupo de pacientes, isso aí é até uma provocação e até mesmo uma questão de a gente poder levantar esses dados. Você já pensou em fazer algum projeto de pesquisa avaliando o sistema cardiovascular desses homens trans que usam esse hormônio, né, ou, no caso, a testosterona em altas doses, num organismo geneticamente XX? Eu não sei se vocês já preocuparam, se você tem essa preocupação, como é que vocês fazem isso, mas também eu acho que é uma coisa interessante, porque muitos desses dados vão nos ajudar ao que a gente vem batendo no uso, né, desses chips da beleza que tem gestrinona, que tem testosterona. Eu acho que isso dá um apoio muito grande. E se precisar de uma ajuda aí, eu estarei presente com você na pesquisa. Pode contar comigo. A Sociedade de Cardiologia também, o Departamento de Cardiologia da Mulher, vai te apoiar em gênero e grau, porque eu conheço a professora Cristina, e ela vai ajudar, com certeza, ela tem interesse que a gente tenha esses dados em mãos. Isso aí, excelente, Márcia. Estou até adiantando aqui antes do Eduardo. Eu acho que esse seria um grupo de estudos interessante para a gente comparar com a mulher mesmo, no uso de androgênio, né? Mas o que me chama a atenção, Márcia, recentemente eu fiz uma revisão bibliográfica sobre o tema que a gente vai escrever sobre androgenoterapia na mulher, vai sair em breve pela Febrasco, o nosso Comitê de Sexologia. Quando você usa testosterona em homens mesmo, a gente não teve aumento de índice cardiovascular, certo? Isso é fato. Então, os homens que têm um hipoandrogenismo, que é geralmente na fase de 60, 70 anos, e eles usam, por exemplo, o androgel, porque melhora o uso de inibidor da fosfodiesterase para melhorar a disfunção sexual, você tem que ter o uso, às vezes, concomitante, não foi observado nenhuma alteração cardiovascular nos grandes estudos, tá? E nem aumento de câncer de próstata. Agora, quando você vai para o estudo que saiu, o último up-to-date de terapia de testosterona, que foi para a Sociedade Norte de Sexologia em 2018, quando você usa o androgênio de acordo com o guideline de 2015, você tem uma tendência a não melhorar, a não fazer a proteção cardiovascular e uma leve tendência a uma alteração cardiovascular importante nessas mulheres. Então, é um ponto interessante que tem uma coisa diferente ali. A gente sabe que o estrogênio da mulher é protetor, né? É cardiovascular. Agora, o androgênio, da forma como é colocado, que é 300 microgramas, que seria por PET, tem uma alteração que precisa de mais estudos, né? E ele não melhora nada do que é colocado hoje em dia na saúde da mulher. Assim, não melhora performance sexual de forma nenhuma, porque é multidisciplinar, né? E entre outras coisas. Então, acho que seria grande, Eduardo, assim, se a gente pudesse ter um grupo de comparação, acompanhar por um tempo, né? E ver quais são as repercussões. Porque para a mulher algumas coisas são negativas. Aumento de voz, queda de cabelo, coisas que, né, que a gente observa, aumento do clítoris. Mas isso seria benéfico para quem é trans, mas para a mulher não. Então, assim, eu acho que seria um grande grupo de comparação, né? Se a gente puder fazer isso. Então, só para complementar, esperando a resposta do Eduardo, eu acho que é montar um projeto, estabelecer quais parâmetros cardiovasculares vão ser analisados. Esse projeto tem que ser bem desenhado, escrito a várias mãos mesmo, né? Sou um dos dedinhos da mão para ajudar a escrever o projeto. E saber do Eduardo aí, o que ele está propondo aí, está entrando no nosso departamento aí, vamos fazer um trabalho junto. Essa ideia, né, essa proposta, ela é interessante, Márcio,
Obrigado por ter colocado. Mas assim, a gente tem que lembrar sempre, e por isso que o desenho ele vai ser fundamental, porque a gente tem que lembrar sempre que a nossa função ela vai ser sempre minimizar danos. Então, quando essas pessoas nos procuram já, entre aspas, encharcados por testosterona ou por medicamentos tais, rapidamente a gente faz uma limpa, né? Então, ou seja, ok, não dá para a gente usar tudo isso, essas doses são mais do que suprafisiológicas, elas são inviáveis. E nós temos usuários lá no ambulatório, por exemplo, que chegam usando 2, 3 tipos de testosteronas diferentes, porque compraram na academia, porque querem alcançar um corpo muito rápido. Mas essa é uma primeira regra da participação no ambulatório, ou seja, nada disso a gente vai poder usar. Mas é extremamente interessante a gente fazer essa avaliação com critérios bem estabelecidos da segurança deste paciente. Lembrando que vai ter uma diferença aqui, porque, lembrando que sempre que a gente está falando da população trans, né, homens trans, isso que a Fabiane colocou, né, de modificações como efeitos colaterais, aumento de voz, pelos, clitóris, massa, tudo mais, é aquilo que o meu paciente quer. Então, assim, nas modificações corporais, a gente vai ter, ele quer isso. Ótimo. Então, a gente vai... Então, a questão de percepção corporal vai ficar dentro do reconhecido ali como sendo positivo. Mas a questão cardiovascular, eu concordo com você. Talvez a gente precise desenhar, delinear bem, para que a gente veja qual é o parâmetro que a gente usa. A literatura não coloca para a gente grandes agravos, pelo menos a curto e médio prazo, né? Mas a gente pode pensar sim em fazer algo maior, né? Fazer uma população maior. Eu achei super válido. Vamos trabalhar. Excelente, gente, muito bom mesmo. Queria saber se alguém quer fazer mais alguma colocação, quer tirar alguma outra dúvida. Acho que vai render frutos aí, né? Um trio aí promete. E se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, alguma colocação, aí eu vou encerrar a reunião de hoje, tá? Agradecer novamente o Eduardo, a Fabienne e todo mundo que contribuiu e está aqui com a gente hoje. E falar que a gente vai remarcar a reunião de anovulação crônica, né? Com a professora Ana Luísa. Mas, igual, né, assim, eu já tinha programado algumas reuniões mais para frente, então a gente finaliza aqui o nosso mês de ginecologia endócrina, tá? Um abraço para vocês, uma ótima sexta-feira, gente. Obrigado, Mariana. Obrigado, pessoal. Tchau, bom dia para vocês. Tchau, gente. Até mais. Tchau, pessoal. Tchau. Até logo, bom dia.